Olá guerreiros, olá guerreiras. Esse vídeo aqui vai ser só um vídeo. Eu acho que eu vou deixar ele no privado. Ou talvez eu poste ele. Mas só, como ele só vai sair daqui a, sei lá, 7 dias, 8 dias, 9 dias. Eu vou passar ele no privado pra vocês, pra poder falar sobre algumas coisas. Fazendo uma roda de comércio aqui. Eu tô vendo muita gente sofrendo ataque, acontecendo coisas óbvias. E aí, não é uma crítica a ninguém, etc. É só explicando algumas coisas. Tem coisas que a gente só não tem ideia de fazer, mas elas são muito simples de fazer e coisas muito esperadas no jogo. Eu tenho essa aldeia 02, que já me questionaram, né, por que ela está aqui. Nos vídeos vocês conseguem saber por que eu tenho essas aldeias aqui, né. Quando a guilda, até já lotou, quando a guilda pediu a segunda área, eu sou um jogador que joga sem ouro. Esse ouro que eu adquiri ali foi por meio de venda de itens. E quem está acompanhando sabe como eu consegui esse ouro. Já é a segunda vez que eu troco 20 mil de prata por ouro. Então eu tenho o clube. Já é a terceira vez no caso, né? Que eu tenho o clube dourado. Eu tenho os bônus. Eu tenho 72 de ouro ali. Sendo que eu já usei muito ouro para algumas coisas. Tenho 35 mil aqui. Enfim, vendendo itens. Teve um jogador que perguntou sobre se vendia o cavalo dele ou não. Eu já falei sobre isso nos vídeos. Enfim, o que vale para você? Você tem prata para poder dar lance em cima do seu próprio cavalo? Os tops do jogo têm esse cavalo? Se eles não têm, eles não vão querer comprar? Quantos deles vão querer comprar? Você consegue essas informações no jogo, circunstancialmente. Às vezes vai ser bom você vender, às vezes vai ser ruim, vai ser uma má ideia. O leilão dura quanto tempo? Dura 8 horas nesse servidor, para o seu item sair. É o máximo de tempo que o item fica no leilão. Você sabe o horário que você coloca, porque o jogo deixa que você veja o horário que você coloca exatamente. E você sabe o horário que sai o seu item, porque o jogo te mostra o horário exato que ele sai. Depois que você vendeu 5 itens, 10 itens, você não consegue perceber quanto tempo leva para o seu item sair exatamente, basicamente, né? Com a diferença de 10 minutos, de 20 minutos. Ponto, você consegue saber. Você tem essa informação. Você olha para isso, depois você determina que horas você vai colocar para vender, para ele sair em um horário em que seja um horário de movimento. Você pode botar ele para sair meio-dia, você pode botar ele para sair 5 horas, 6 horas, 8 horas, 9 horas, meia-noite. Você determina o horário que o seu item vai sair. Ponto. A gente só não tem ideia de fazer isso. Outra coisa que a gente não tem ideia... E aqui estava lotado porque eu mandei os recursos das outras aldeias todas. Essa rota, por exemplo, estava para essa aldeia. Essa que eu acabei de fazer. E eu tirei, botei para lá para cima agora. A rota daqui eu desativei, porque aqui é onde estão os reforços do pessoal. Estou elevando aqui a muralha. E sem gasto de ouro, tá? Eu gastei ouro, por exemplo, quando eu estava tomando os ataques e a muralha estava recebendo impacto e indo de 14 para 10. Aí eu, quando estava próximo de receber os ataques e eu via que tinha recurso para upar 2 níveis, eu upava 2 níveis, ponto. Fora isso, era o que dava para fazer, né? Muita gente foi questionando, não tá no 20, tá pedindo reforço, ou não tá no não sei o que. Pô, parece que tem algum pessoal que tá desligado da realidade do jogo, né? Que nem todo mundo é rico, ou enfim, né? Tem várias maneiras de jogar isso e várias circunstâncias. Mas, enfim, não tem uma receita de bolo. Eu falo muito sobre as circunstâncias, sobre o que você pode fazer na circunstância que você se encontra, vamos colocar assim. Deixa eu só ajeitar o microfone. Tá, o ponto aqui é defesas, né? Defesas. Eu tô com 6 aldeias. Eu vi um companheiro agora ser dizimado nas 6 aldeias, né? Aqui, quando eu recebi os ataques, eu tinha defesa nessas aldeias. Eu mostrei o... Vamos lá, arquivos, defesas. Não era para mostrar? Será que o arquivo não filtra? Ué, o arquivo não filtra. Eu achei que o arquivo filtrava. Tá, vamos lá. O primeiro ataque lá que eu recebi, aqui, ontem. Minha internet está um pouquinho ruim. Foi um ataque que limpou lá a aldeia, o cara atacou com 9k de saltas. Sem espionar, tá, gente? Ele atacou sem espionar. Ontem às 4. Isso aqui matou duas tropas, tipo. Depois eu mostro. Mas eu quero mostrar o primeiro, que limpou a aldeia, né? O que tinha na aldeia.
Quando eu estou gravando, não acontece isso, né? Quando eu estou jogando normal, não acontece tanto. A internet fica assim, eu não sei se é o computador, se é a internet, enfim. Você tem adversário do seu lado. Você tem tropas ofensivas. O que você faz com ela? Você deixa na aldeia para ela acabar sendo pega? Não. Você bota ela para passear, gente. Coloque ela para andar. Distâncias longas, distâncias curtas, não importa. Você determina, né? Você sabe quanto tempo leva a tropa para ela ir, por exemplo, em um natar. Você faz isso previamente. Você olha a volta, quando está tudo calmo, e escolhe um lugar para você ficar atacando. Eu vou começar a trabalhar, eu vou 8 horas trabalhando. Nesse tempo, não olha a conta direito. Faz um ataque que leve 4 horas, 3 horas e meia, e as tropas vão retornar para você, para tua aldeia, quando você está online. Patati, isso foi antes, né? Aquilo ali foi antes. Então, como esses reforços aqui foram atacados antes, o ataque que matou as tropas... Será que eu não salvei ele? Eu acredito que eu salvei. Eu sempre salvo todos os ataques. Aqui, foi esse aqui. As duas, né? Ó, o cara atacou com 12 mil salteadores. E aí vocês vão entender o que eu quero passar aqui. Essas tropas, ponto. 50 catapultas. Quem assiste os meus vídeos já há algum tempo, percebe que eu estou sempre falando das catapultas. Você não refaz. Gente, catapulta não vai para o hospital não, tá? Catapulta demora para fazer. Atacar igual esse cara fez, eu estou do lado dele. Ou ele junta com os colegas e toma logo a aldeia, ou não faz nada. O que ele conseguiu arrumar para ele? Ele conseguiu arrumar que eu vou... Olha, as minhas tropas que estavam aqui, né? As outras estavam defendendo e tudo. Teve tropa que não pôde chegar porque eu defendi o pessoal mandou de volta as tropas, só que mandou lá pra 01, que tá longe pra caramba, e aí eu fiquei sem tropas nessa área, né? E essas tropas eram para estar todas nessa área. Então pegou o reforço do pessoal que estava aqui também, mas era pouco reforço assim, né? O que estava aqui. O que foi pego mesmo foi as minhas próprias tropas. Mas, beleza. Isso aqui também era meu. Ele perdeu 9 mil. Bastante, né? Ok, foi satisfatório. O que mais me doeu foi o palácio. Só que veja, eu tinha defesa, tá? Eu tinha defesa. Ponto. Aqui, o Piana, quando pediram para colonizar Esparta, eu pedi para eu colonizar a terceira área para a qual nós iríamos, que seria o Piana naquela época. Então eu vim para o Piana, não tinha ninguém. Esse cara que me atacou, inclusive, esse nosso coleguinha que me atacou, ele era aliado, tá? Aí ele foi para TT. Então antes eu não estava aqui isolado, haviam aliados perto. Só que aí esse cara virou a casaca, teve outros aqui que vieram colonizar e tudo, né? Então tem ainda aliados aqui que estão na mesma situação que eu, nessas aldeias. E quem vê os vídeos também sabe que eu sempre comento dessas duas localizações. Por que eu fiz a outra aldeia aqui, tá? Ela é importante. Se eu perder uma, eu perco as duas, mas é importante essa localização aqui. Ponto. Para essa aldeia. Peguei o oásis aqui, peguei o oásis aqui. Depois, conforme eu tomei esse ataque agora, estou pensando se eu vou infernizar eles aqui ou não, ou só vou deixar essas aldeias de fornecedoras mesmo, e etc. Embora isso ali custe para a guilda, tá? Isso aqui é uma decisão, se não for uma decisão tomada em conjunto com a liderança, de que não, vamos manter isso aqui porque nós vamos tentar essa área mais tarde, o que eu estou fazendo de manter essas aldeias aqui é uma decisão burra, idiota. Isso aqui onera a guilda, tá? Ela é distante da área que a guilda está mais interessada no momento, que é Saloma. Não é distante. Só tá realmente distante para ficar segurando a defesa aqui. Onde estão minhas outras aldeias? Depois, lembra, depois a liderança pediu Imperium e Salona. Eu me programei para fazer as aldeias lá. Depois disso mudou, né? Mas eu já tinha programado. Então, uma aldeia aqui de apoio. Essa é uma aldeia galesa de apoio. E minha aldeia de defesa, uma outra aldeia de defesa. Ela está mais atrás. Reparem que eu sempre estou dando uma olhada no mapa. Então aqui eu consigo apoiar bastante aliado e eu estou atrás da linha, né? Ou seja, basicamente esses aqui estão para ser atacados antes de mim. E essa aldeia minha aqui também, que tá cheia de armadilha e tal. Estou fazendo, né? Enfim, tem coisa que vocês vão ver nos outros vídeos aí, se vocês forem assistir. Senão, não vale a pena explicar.
O que eu queria explicar mais era essas questões. Essa aldeia aqui minha, de 93 população, 93, ela foi responsável por receber reforço meu mesmo, 3 vezes, e enviar para aliados próximos aqui, 3 vezes, no mesmo dia. Ou seja, eu botei 2.000 tropas lá e deixei parada, aí pediram reforço, eu mandei. Imediatamente eu peguei as tropas que estavam nesta aldeia aqui e mandei para cá. Quando elas chegaram aqui, pediram novos reforços, eu enviei. Depois, aí peguei mais um pouco do que estava aqui, mandei para cá de novo. E pela terceira vez eu perdi 2.000 lanceiros aqui. Os 2 primeiros que eu enviei, um pegou um pouco de tropa numa defesa, o outro foi fake, e aí foi enviada de volta, só que foi enviada de volta lá para baixo, lá para minha aldeia 01, que está lá em Delphi. Eu nem sei aonde está Delphi, acho que Delphi é aqui, né? Aqui, ó, minha aldeia 01 aqui. Ou seja, ela foi enviada aqui para baixo, né? Vocês conseguem perceber a distância, né? Foi enviada para cá, Delphi, minha aldeia 01. E ela foi enviada da onde? Daqui de cima. Daqui de cima ela foi enviada para cá. Aí isso aqui tomou tempo pra caramba. Foi 4 horas para 3 horas e meia, 4 horas para elas voltarem, depois para eu mandar para cá para elas e elas chegaram depois, né? Enfim, aquele ataque lá bateu antes, inclusive. Não conseguiu chegar, né? Se tivesse lá, estaria 10.000, assim, por volta disso aí. Estaria lá. Mas, enfim. E aí tem aqui essas aldeias. Então, estão numa distância longa, mas também numa distância que tem uma rede, né? E eu tenho uma maneira de fazer o cálculo aqui dos mercadores para eu poder tirar os recursos das aldeias, etc. Tá, qual é o ponto? Quem está aqui do lado de adversários, bem do lado, igual eu tô e tal. Gente, duas coisas, né? Quando eu tomei o ataque aqui, nessa minha primeira aldeia, eu já falei um pouco. Você tem que aceitar perder, né? A maioria dos jogadores, a maioria, não tem muitas catapultas. Você não vai perder a aldeia. Eles vão quebrar alguma coisa. Então não tem motivo de desespero. A maioria das vezes, o ideal é você olhar o que está acontecendo, né? A staff ter calma, você também como jogador ter calma para entender o que está acontecendo e aceitar e entender que você não deve nem pedir defesa. Não para você. Se vier uma sequência de 10 ataques, você olha como está vindo os ataques. Se os ataques estão vindo no mesmo segundo, em segundos separados, se estiver em segundos separados, defende os segundos ataques. Depois do primeiro, você defende os outros. Com sua própria defesa, seu herói. O restante, avalia aonde está indo os ataques mais pesados para que o reforço seja enviado para onde precisa. Ou, né, como eu vi, por exemplo, aqui mesmo em Salama a gente recebeu os ataques que foram às 4 e outros às 5. Gente, o da 4... dependendo aqui, a cavalaria, por exemplo, você pode dividir a infantaria. Mas a cavalaria tem que ir toda para o ataque das 5, das 4. Porque depois quem recebeu os ataques das 4, redireciona as cavalarias para o ataque das 5. Ponto. Né? Coisas assim. Só que não, aí divide tudo e tal. Mas até então tem funcionado. O que eu estou dizendo é para as pessoas terem essas ideias, né? Tipo, tem diferença nos horários dos ataques, vocês conseguem reenviar as tropas não devem ser reenviadas de volta. Tipo assim, se eu mandei defesa para cá e as tropas estão aqui, essas tropas pertencem a esta área. O próximo que for atacado, as minhas tropas têm que ser reenviadas para a próxima defesa. Não vale devolver as tropas daqui para baixo, pô. Não vale devolver as tropas para aqui, tipo, sabe? Aqui, tá vendo? Ó, que não tem ameaça nenhuma aqui. Eu vou devolver as tropas pra cá? Não, segura as tropas, pede cereal, faz qualquer coisa, mas não devolve essas tropas pra cá. Fica com elas aqui, entende? Aqui é a zona que tá sendo pedido a defesa, que está em perigo e tal, né? Enfim, aqui, por exemplo, já deveria ter alguém ali com um pouco de defesa. O pessoal estava comentando sobre fazer bolsões. Num dos vídeos também, eu já falei sobre isso. Aí, só que eu não sei quantos vídeos atrás. Já postei 37 vídeos. Eu já falei de mapa, já falei de um monte de coisa. Mas escolher alguns jogadores mais ativos, tipo a liderança, colocar as tropas de todo mundo em algumas aldeias assim, e pronto, gente. Não, todo mundo não pede defesa pra porcaria dos líderes, e aí deixa eles sobrecarregados, aí eles têm que pedir as defesas. Não, já deixa logo as defesas lá, e pronto, né? Escolhe uma aldeia de alguém da liderança aqui dessa área, joga as defesas toda pra lá, e a defesa dessa área, pronto, fica num cara ou dois. E aí, por exemplo, se um cara tem uma aldeia aqui embaixo, o outro tem uma aldeia aqui em cima. Deixa metade aqui, dê metade aqui em cima. O que chegar primeiro envia tudo, ou envia metade. E pronto, entendeu? Acabou. Não fica uma loucura assim de, tem gente online, não tem gente online. Porque também é o seguinte, né? Ou defende o ataque, ou não defende, pô.
Defender com merreca de tropa é só perder tropa à toa. E eu tenho comentado isso também desde os inícios dos meus vídeos lá. Tem coisas que eu faço errado, mas eu faço pela boa vontade, pela demonstração de boa vontade. Que é defender alvos que eu sei que eu vou perder as tropas. Mas pelo sentimento que o jogador vai ter de ser ajudado, a gente faz. Mas está errado, né? Não está sendo feito certo, vamos botar assim. Tem que fazer as paredes. Eu, como jogador que tinha bastante defesa, eu tenho que defender junto com quem? Junto com outro jogador com muita defesa, com o herói. Ponto. Não precisa de mais ninguém. Entende isso? Não precisa de mais ninguém. 2, 3 jogadores com boa quantidade de tropas e herói, acabou. Não precisa uma enxurrada de tropas movimentar a guilda inteira. E aí onde eu estou baseado? Gente, eu estou baseado aqui, ó. Vocês percebem que, basicamente, eu estou aqui. Então, eu vou defender onde? Eu vou defender essas 3 áreas. Não dá para identificar isso? Dá para identificar isso. E é isso que eu tinha comentado também já em outros vídeos. Deixar, se eu fizesse, sei lá, aldeias para cá, aí eu tenho outras aldeias para cá, aí eu tenho outras aldeias para cá. Isso aí fragmenta a conta, me deixa quebrado, eu não consigo ajudar ninguém. Nenhuma aldeia suporta sozinha. Aqui pelo menos eu tenho uma rede, né, que é extensa, que já é extensa, mas eu tenho uma rede onde as aldeias conseguem se apoiar, né? E essas aqui são mais centrais, porque elas conseguem receber, enviar e fazer o balanço aqui das minhas, né, das minhas aldeias. Eu tenho uma aldeia aqui para baixo, eu tenho uma aldeia para cima e aqui para cima formando um triângulo. E essas aqui fazem um balanço. E é bem no meio delas que eu coloco minha aldeia de defesa, que vai ser com os élpitas lá. Ponto. Pelo balanço. Eu vou fazer tropa aqui? Não. Eu vou fazer tropa aqui? Não. Eu vou fazer tropa aqui? Não. Eu vou fazer tropa aqui embaixo? Sim. Porque ali tá gente cheia de aliado, foi onde eu nasci e é onde está minha capital atualmente. Mas onde eu vou fazer tropa? Aqui. Tá vendo que essa aldeia é aqui, alcança todos os pontos? E apesar de eu produzir aqui, essas tropas vão ficar estacionadas aqui, vão ficar estacionadas aqui, vão ficar estacionadas aqui. Não vão ficar nela. Entende? Ponto. A aldeia que produz as tropas não necessariamente precisa ficar com as tropas ali. E ali é onde eu ligo um treino, eu ligo umas botas e pronto. Aqui eu sempre vou estar apto para chegar rápido aqui, ó. E estou distante o suficiente. É que esse cara aqui, né, cresceu copiosamente, rapidão. Ele tinha 2 aldeias quando eu fundei aqui, agora ele tem 4, ou são outros jogadores, eu não sei. Alguém tem que dar um jeito, mas não vai ser eu, né, e ponto. Mas entende também que essa aldeia aqui ela é só um posto. Ela tem 93 população, e mesmo ela tendo 93 população, não importa. Eu aumento o celeiro até 20, por exemplo, ou aumento o celeiro até 20 e coloco 2 celeiros, né? Ou aumento só o celeiro até 11 ali. Se eu colocar 10 mil de tropa lá e ficar 10 mil negativo, essa aldeia suporta isso? Obviamente que suporta, gente. Se eu tivesse até 3 mil de celeiro, ela suporta ficar 20 mil negativo? Obviamente ela suporta, gente. Os mercadores só tem que chegar. É só isso. Chegar fracionado, chegar aos poucos, mas tem que chegar. Se dá para fazer isso, então suporta. Ela só não suporta se eu não conseguir fazer os mercadores chegar a cada 10 minutos, por exemplo, com 2 mil de cereal. Se ela só tem 3 mil de celeiro, se eu não conseguir fazer chegar a cada 10 minutos 2 mil de cereal, então pronto, ela não suporta. Mas se eu conseguir fazer, então ela suporta. Ela suporta o que eu conseguir sustentar ali, fazer chegar. Né? Por exemplo, se eu tenho 60 mil negativo, supondo, né, que eu tenho 60 mil negativos na hora, se eu conseguir fazer chegar 5 mil a cada 5 minutos, então ela suporta, né? 60 mil, 10 mil a cada 10 minutos, 5 mil a cada 5 minutos. Se eu consigo fazer chegar 5 mil de cereal a cada 5 minutos, ela suporta ficar 60 mil negativo. Obviamente, eu tenho que ter o celeiro maior que 5 mil ali, até 6.300. Mas eu acho que já deu para vocês entenderem que não importa eu ter um armazém, um celeiro grandão, né? Importa, obviamente, para você guardar o cereal, mas o que eu quero dizer é que ele não é o essencial para a aldeia suportar os reforços. O que é ideal é ela receber o cereal na proporção certa, no tempo certo, e dá para fazer essas contas. Então, ponto, né? Como eu tenho rota de comércio, eu consigo fazer e pronto, né? Mas é ser esperto um pouco, de prestar atenção. Tem coisas que a gente não faz por preguiça ou parece que nunca vai acontecer com a gente, só que está muito óbvio que vai acontecer, né? Esses ataques de matar tropa de ataque não deve ficar na aldeia sozinha. Ou ela está atacando, ou ela está andando, por andar. Mas ficar parada por ficar parada não é uma coisa para acontecer, sabe? Defesa pode ficar parada. E mesmo assim não é bom que a defesa fique parada separada também. Porque eu tenho 10 mil de defesa. Se eu deixar 2 mil em cada aldeia minha, vou matar as 2 mil separadas. E essas 2 mil não defendem muita coisa. Então, deixa tudo junto, né? Deixa tudo junto. Ou, a não ser que você perceba que os seus adversários ali não tem tanta tropa. Eles não vão querer perder tropa matando 2 mil, porque eles não têm muito mais do que isso.
né? Então, ok. Mas, no geral, mantenha as tropas agrupadas. É difícil de matar as tropas agrupadas. É sempre melhor você manter essas tropas do que você ficar perdendo elas. A tropa é um produto final. Você gasta tempo e recursos para fazer elas. Às vezes, é preferível você ser farbado, que quebre alguma coisa, do que você perder as tropas defendendo. Porque essas tropas, ao longo do tempo, você vai acumulando, né? Enfim, agora, se você perde as tropas, o cara ainda te farma e ele ainda quebra as coisas, cara, você perdeu em todas as instâncias possíveis. E você ainda perdeu, quando você perde essas tropas, o tempo passado. Entende? Você não está perdendo só para o futuro. Quando o cara quebra alguma coisa, você perde para o futuro, porque você vai ser obrigado a gastar recursos para reconstruir aquilo. E vai deixar de investir em outras coisas. Você perde no presente, a ausência daquilo, e você perde para o futuro, porque você vai precisar reinvestir ali. E quando você perde as tropas, você perde para o passado. Você perde o tempo que você gastou, o recurso que você gastou naquele evento. E não perde para o futuro, porque no futuro você vai continuar fazendo as tropas e não vão ser as mesmas tropas, né? Mas você perde ali a quantidade do seu exército. Mas é isso, gente. Não sei, tinha mais coisa para falar aí, mas pode ficar muito grande. E é isso. Valeu, falou.